Ouro da Princesa com os gols de São Paulo 3, Vasco da Gama 0. Saída errada, saída de jogo errada do Vasco da Gama. Na primeira boa oportunidade do São Paulo, com esse uniforme diferente. Estreia do momento uniforme parece terceiro, o uniforme né? do News Old Boys, às vezes parece um uniforme alternativo do Bayern de Munique. Mas, de qualquer maneira, o uniforme novo deu sorte, porque Luciano tabela com o Caleri e volta a marcar. Tinha feito um gol só nos últimos 8 ou 9 jogos, o Luciano. Achei falha do Léo Jardim. Obviamente que os dois zagueiros do Vasco, tanto o João Vitor como o Maicon, passam na frente. Atrapalham um pouquinho. Do Léo Jardim, exatamente. Também atrapalham ele, mas assim, né, não dá para o goleiro tomar um gol entre as pernas. Depois a gente vai ver com a câmera mais fechada, mas ele tem que proteger, né? E aí o lance que a gente estava falando agora há pouco do terceiro gol, o Lucas sobe muito alto, né, Tomás? Muito, né? Ele subiu muito bem ali. E ele, se você repara, depois tem um ângulo por trás, ele passa mais alto, ele sobe mais alto que o Maicon. Com todos os méritos que o Lucas merece por esse gol, né? Gol de quem sabe, de quem é esperto, de quem tem tempo de bola. Mas o tamanho dele, né? O Maicon e o Vitor permitirem que o Lucas faça um gol de cabeça. Agora, o segundo gol do São Paulo, o primeiro gol do Lucas é uma pintura, hein? Ele pega a bola, a gente vai ver daqui a pouco de novo, ele pega a bola no campo do São Paulo. É um jogador muito diferenciado, muito diferenciado o Lucas Moura na minha avaliação. É algo... E assim, né? Algo que a gente estava falando, Tomás, dessa questão do Vasco. Pela primeira vez hoje, começa o jogo com o Felipe Coutinho e Payet. Exato. Né? Não tinha, o Paiva ainda também não havia iniciado uma partida com o Payet e o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho achei um pouco apagado, né? Teve algumas chances. Essa cabeçada aí também, se vai ali realmente no alvo, ficaria difícil para o Rafael. Senti falta, não sei se você concorda comigo. Olha o que faz o Lucas. Ele... Bola linda. E tá sobrando ainda no futebol brasileiro. Eric, que jogou hoje no lugar do Wellington Rato. Você já mencionou aí as alterações do São Paulo. São Paulo teve também Juan e Sabino hoje na zaga. E Igor Vinícius na lateral direita, no lugar do, entre aspas, cansado Rafinha. Mas o Igor Vinícius, eu até achei que ele não comprometeu tanto. Gostei da partida do Igor Vinícius hoje. Olha essa bola do Paulo Henrique, desculpa te cortar para o Coutinho. E o Verratti livre. Ali o Coutinho não observa o Verratti, tenta... Mas dava pro Verratti se esticar também, né? Agora ali. Será que não? Foram as duas boas chances do Vasco no primeiro tempo, né? Uma com o Coutinho, outra com o Verratti. Depois o Coutinho perde ainda no segundo tempo uma grande chance dentro da área, que ele recua ali, né? Ele bate fraquinho, praticamente na entrada da grande área, numa bola que vem cruzada. Mas assim, o São Paulo... Tá falando do Igor Vinícius, que ele foi bem hoje na sua avaliação? Ele foi bem assim, algo que, comparado ao que a torcida espera muitas vezes dele, cobra muito do Igor Vinícius, eu gostei da atuação do lateral, que supriu essa ausência aí do Rafinha, né? Então, merecia... E aí é o gol, né? Que você falou agora da arrancada, que ele sai... reparado na bobeada do João Vitor no começo da jogada. Ele arranca... Luciano tira de qualquer jeito a bola. Ele dá uma meia-lua num jogo de corpo, né? Não sei se a gente vai ver de novo daqui a pouco o gol, mas ele dá uma meia-lua com uma jogada de corpo ali agora. Obviamente ele foi para mim... a gente estava falando da questão do Igor Vinícius ter ido bem, mas para mim o melhor jogador da partida hoje foi o Lucas, assim, disparado. Disparado. E olha o Maicon tomando bola no meio das pernas. A gente pode falar que foi praticamente um atropelamento, especialmente no segundo tempo. E eu não sei nem, meu caro Lazzarini, se o Vasco não tira um pouquinho o pé no 2-0, pensando... No final de semana, a gente tem que jogar sábado contra o Atlético. Numa dessa a gente perde hoje e perde também sábado. Vamos guardar forças aqui. Esse é o lance do Coutinho, né? Que eu falei. Não sei se dava para ele dominar, eu acho que estava com tempo, porque... Não tava, o Eric estava um pouco atrás ainda, né? O bate com força, né? Mas como diria José Silveira, a bola tá pedindo me chuta, Exato, né? Era só encher o pé, foi mal o Coutinho demais. O Luciano foi bem nesse lance que ele tira do Léo Jardim, ele bate aquela bola seca, ó, virando o pé. Em vez de buscar o ângulo cruzado, ele busca o canto do goleiro. Como é que um time que faz o que o São Paulo fez hoje contra o Vasco da Gama, tudo bem, teve alteração, teve data FIFA para treinar... Mas como é que esse mesmo time joga a bolinha que jogou com o Cuiabá e até, vou falar uma coisa, joga a bola mais ou menos contra o Corinthians? Se o Fagner não faz aquele pênalti também e o juiz não vai... O juiz não deixa de olhar, né, o VAR, se o juiz fosse
para o VAR algumas vezes, talvez o resultado fosse outro para o São Paulo naquela jornada. Sim, o São Paulo, sim. com um homem a mais, não jogou nada, com 2 a mais, poderia ter decidido e não decidiu. Hoje não. Hoje o São Paulo foi um time muito consistente. Mas então, e aí, Tomás, eu acho que também entra um pouco na questão de tempo de treinamento. O Zubeldia teve tempo para treinar a equipe. E aí hoje a gente conseguiu ver jogadas trabalhadas. A gente viu triangulações. Por mais que o São Paulo tivesse mudanças e teve 5 jogadores diferentes do habitual ali, titular, né, da equipe titular, as jogadas saíram, bolas trabalhadas. E nessa sequência, o São Paulo tinha que pensar também em Copa Libertadores, no meio do caminho, então estava dividindo a atenção com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então assim, obviamente que a cabeça balança, mas esses 2 jogos que você citou, tanto Cuiabá como Corinthians, foram pós-eliminação. Agora, tem ainda, eu acho que você carrega um pouco, né? Você não vai, o jogador não é uma máquina que vira uma chavinha, perde hoje, amanhã já está tudo tranquilo, está tudo legal. Então tem também esse tempo para dar esse a mais. Agora, é bem interessante da gente ver como o São Paulo vai terminar o Campeonato Brasileiro. Porque, como a gente estava mencionando aqui agora, tem mais 8 jogos, 7 jogos aí para o final. Vamos pôr na tela esses jogos derradeiros aí do São Paulo, Vitorino, para ilustrar a preocupação do nosso Lazzarini com o São Paulo, que briga por vaga na Libertadores. E a gente já destacou isso aqui algumas vezes, Laza. Nesse ano, o G6... pode ser só G6 mesmo. Exato. E com quinto e sexto indo só para pré-Libertadores. Porque o ano passado foi G8, ano retrasado G9. G8. Já teve G9. Sim, então, a não ser que o Botafogo vença, né, a Libertadores, aí o Flamengo a Copa do a Copa do Brasil, aí vai abrindo. Cruzeiro a Sul-Americana, e fica entre os 7 primeiros, 7, 8 primeiros, mas pode acontecer tudo o contrário também, né? Exatamente. O Corinthians pode ganhar, de repente, a Sul-Americana, o Vasco pode ganhar a Copa do Brasil, o River ganhar a Libertadores. River pode ganhar a Libertadores, ou o Penharol. Então, e aí... Ou o Atlético Mineiro e o Atlético terminar em 10º no campeonato, vai essa saber, chance reduz, né? Obviamente. O São Paulo tem alguns jogos encardidos ainda, né? O próprio jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo difícil. O jogo contra o Bahia lá, jogando em Salvador. É muito difícil contra o Criciúma. Lá no Heriberto Rios, né? Exatamente. Bahia também, o Bahia brigando por vaga na Libertadores, depois recebe o Atlético Paranaense, que pode estar ainda brigando contra o rebaixamento. Para mim, o Atlético hoje é o pior time do campeonato. Joga uma bola horrível, né? Eu acho que as próximas 3 rodadas, a atual, 30ª, a 31ª e a 32ª, vão indicar o caminho se o São Paulo vai ter muita dificuldade contra o Atlético Paranaense ou o Bragantino. Faz sentido. Se esses 2 times continuarem nessa toada negativa, vão chegar desesperados nesses jogos. Se ganharem 4, 5 pontos, aí já vão estar meio que de férias no Campeonato Brasileiro. Depois o Atlético Mineiro, Grêmio fora. É um jogo também que a gente não sabe se o Grêmio vai estar brigando ainda, alguma coisa. Ou não. Né? Juventude em casa, né? O Juventude pode estar brigando contra o rebaixamento ou por vaga na Sul-Americana. E o Botafogo na última rodada, fora de casa, pode ser o jogo do título. Pode ser o jogo do título, né? Então, sim, é um calendário que não é tão fácil ainda para o São Paulo, mas eu concordo com você, Tomás. Acho que vai realmente ditar esse ritmo, esses próximos jogos. A gente estava discutindo aqui também agora a manutenção de elenco. É interessante também agora o Zubeldia entender realmente qual vai ser esse processo. Vencemos os 2 próximos jogos, vamos focar ali então em fazer mais 9 pontos ou 6 pontos nos próximos 3 para tentar dar aquela segurada, para tentar esperar um pouco mais e aí depois o São Paulo vai ter essa chance aí de realmente se firmar e colocar a sua vaga na Libertadores.